Bom dia, crianças. Vamos lá para a nossa aula de português de hoje, sexta-feira. Vamos lá. Todo mundo está com o conteúdo em dia, né? Todos os vídeos assistidos e todas as atividades feitas, né? Da semana. Sexta-feira já, então já dá para estar com tudo aí já organizado, né? Não deixe as suas atividades acumularem, tá bom? Aproveite o seu tempo, assiste os vídeos, né? Separa o seu tempo de estudar, tá bom? Vamos lá, então. Para a nossa aula de português de hoje, nós vamos aprender sobre grau dos adjetivos. Pega o seu livro, abra o seu livro na página 98. Esse conteúdo está nas páginas 98 até a página 100 do seu livro de português. Pega aí o seu livro, vou dar um tempinho para você pegar o seu livro, tá bom? Seu livro e seu caderno de português, né? Para a gente dar continuidade aqui na nossa aula. Vamos lá, então? Podemos? Então, vamos lá. Todo mundo com o livro aí na mão, sentado direitinho. Vamos lá para mais uma aula, né? Aula de português. Então, vamos lá. Lá no seu livro, nós temos lá uma tirinha. Tá com o seu livro aberto aí na página 98, certo? Grau superlativo do adjetivo. Então, vamos lá. Então, tem um menininho aí, escovando os dentes, e chega um outro, né? Aí ele fala o seguinte: você sabia que com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto? Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. A água é o nosso bem mais precioso. Tem razão, Davi. É muito importante evitarmos o desperdício. Para alertar o irmão, Davi disse: a água é o nosso bem mais precioso. A expressão em destaque dá ênfase a quê? Se Davi dissesse: a água é o nosso bem precioso, o efeito seria o mesmo? O que você acha? Coloque aí a sua resposta, né? Olha lá, ele falou assim: a água é o nosso bem mais precioso. Você acha que daria, que se ele falando da mesma forma, olha, a água é o nosso bem precioso, o efeito é o mesmo quando ele falou a frase? Mudou? O que deu mais sentido? Então, quando Davi diz que a água é o nosso bem mais precioso, ele quer dizer que de todos os bens, né, a água é o mais precioso, correto? Se ele dissesse simplesmente assim, olha, a água é o nosso bem precioso, o efeito não é o mesmo. Por quê? Estava indicando o quê? Que a água seria o único bem precioso que existe. Tá? Então, quando ele falou a água é o mais, de todos os bens, a água é o mais precioso. Na letra B, está aí. Na fala, é muito importante evitarmos o desperdício. O que a palavra em destaque enfatiza sobre o desperdício? Ele fala assim: tem razão, Davi. É muito importante evitarmos o desperdício.
que essa palavra muito, né? Olha aí, é muito. O que a palavra muito que está destacada aí, o que ela enfatiza sobre o desperdício? Você vai colocar aí. O que você acha? Então, pensando aqui na palavra muito, na frase, ela vai enfatizar o quê? Ela vai enfatizar a importância de nós evitarmos o desperdício da água. Ela está dando o quê? Um ênfase, né? Na frase, tá? Então, ela está falando o quê? Que está enfatizando a importância de nós evitarmos o desperdício da água. Então, depois você vai, né, na hora que você estiver assistindo o vídeo, você pode colocar a sua resposta aí, tá, pessoal, desde que esteja dentro do assunto aqui que a professora Heloísa acabou de falar para você. Agora vamos aqui, olha, o grau superlativo do adjetivo, ele indica uma qualidade em seu grau máximo, tá? Ele é usado para caracterizar o substantivo de forma bastante intensa. Nós temos superlativo absoluto, tá? Nós temos o superlativo absoluto e nós temos também o superlativo relativo. Só que nesse capítulo a gente vai estar aprendendo só o superlativo absoluto, tá? Então, o superlativo absoluto, ele é usado para intensificar a característica de um único ser de forma absoluta. E o grau o superlativo absoluto, ele pode ser dividido em absoluto sintético, tá? O absoluto sintético. O que vai acontecer aqui? No absoluto sintético, o adjetivo, né? Que aqui a gente está falando do grau do adjetivo. Você já sabe o que é adjetivo, né? O que dá característica aos seres, correto? Ao substantivo. Então, aqui, olha, dá uma olhadinha comigo aqui nesse exemplo. Minha comadre é agradabilíssima. Aqui, o grau do meu adjetivo, tá? O grau superlativo do meu adjetivo, o grau absoluto do meu adjetivo, no absoluto sintético. O que foi que eu acrescentei aqui? Olha, eu formei ele acrescentando o quê? Os sufixos, tá? Eu posso acrescentar o sufixo íssimo, bilíssimo, ílimo, imo, níssimo, érrimo, no adjetivo. Então, qual que era o meu adjetivo aqui? Você podia falar assim, a minha comadre é agradável, tá? Então, o adjetivo aqui era o quê? Agradável. O que foi que eu acrescentei a esse adjetivo? Eu acrescentei o sufixo íssima. Eu coloquei minha comadre é agradabilíssima, tá? Então, aqui eu formei o quê? Eu formei o grau superlativo absoluto sintético. Por quê? Porque eu acrescentei o quê? O sufixo. Qual sufixo? Íssima, tá? Então, aqui, o adjetivo absoluto sintético. Ele está acompanhando aqui o meu substantivo. Qual que é o meu substantivo aqui? Comadre. Tá bom? Então, no grau superlativo absoluto sintético, ele é formado quando nós acrescentamos os sufixos, tá bom? O grau
do adjetivo superlativo absoluto, ele pode ser sintético e ele também pode ser analítico, tá? Então, vamos lá. O grau superlativo absoluto analítico, ele vai se formar quando nós acrescentarmos palavras como muito, intensamente, bastante, extremamente, excepcionalmente, mais, tá? Então, o grau superlativo absoluto analítico, ele vai se formar quando nós acrescentarmos essas palavras. Veja, minha comadre é muito agradável. Então, perceba aqui, olha, que nós temos outra maneira de intensificar a característica atribuída ao substantivo comadre. Comadre é o substantivo. Aqui, nós não colocamos mais o sufixo, né? Mas nós colocamos o quê? Nós colocamos aqui a palavra intensificadora. A palavra está escrita errada aqui, ó. A palavra intensificadora. Qual palavra intensificadora que eu coloquei aqui? Muito, olha aqui, muito agradável. Então, quando eu colocar uma palavra intensificadora para acompanhar aqui o meu adjetivo, eu vou estar formando o superlativo absoluto analítico, tá? Então, desculpa, gente, vou tomar um pouquinho de água aqui. A garganta da professora tá começando a falhar. Então, se eu acrescentasse aqui, olha, minha comadre é bastante agradável. Eu ia formar o quê? Superlativo absoluto analítico. Correto? Grau superlativo absoluto, que é o quê? É o que vai o quê? É usado para intensificar a característica de um único ser de forma absoluta. Aqui embaixo nós temos graus dos adjetivos, formação irregular na formação de alguns adjetivos do grau superlativo, absoluto, sintético. Então, aqui eu tenho, ó, agradável, agradabilíssimo, amargo, amaríssimo, amável, amabilíssimo, antigo, antiguíssimo, amigo, amicíssimo. Então, percebe-se aqui que foram acrescentados o quê? Os sufixos ao adjetivo, né? Vocês já aprenderam o que é prefixo e sufixo. Aqui foi acrescentado o sufixo para formar o quê? O grau superlativo absoluto sintético. Então, o que você vai fazer agora? Se você ficou com dúvida, eu vou falar de novo. Todas as aulas eu vou falar isso para vocês, né? Porque eu não quero que vocês fiquem guardando dúvidas aí, tá bom? Então, se você não entendeu, se você ficou com dúvida, pede a mamãe, você grava um áudio falando o que você ficou com dúvida, manda para a escola, que a escola manda para a professora Heloísa, tá bom? Então, você vai fazer a leitura da página 98 e 99. A 98 eu fiz junto com vocês, né? Lá no início. Então, você vai completar a letra A e a letra B. Vai fazer a leitura da página 99 e você vai fazer as atividades das páginas 99 e 100, tá bom? Então, é o que nós temos para a nossa aula de hoje, de sexta-feira, tá bom? Assista o vídeo com bastante atenção. Não entendeu? Volta lá, assiste de novo, né? Ai, professora, eu não consegui entender de jeito nenhum. Anota a sua dúvida,
né? Registra aí a sua dúvida, grava o áudio, manda para a Rafaela manda para a professora Heloísa, e a professora Heloísa te explica de novo, tá bom? Sem problema nenhum. O que a professora Heloísa não quer é que você fique com a sua dúvida aí. Manda sua dúvida para ela, tá bom? Para ser tirada, tá? Então, só fazendo uma revisão aqui, né? Do que a gente aprendeu. O grau substantivo do adjetivo. Grau substantivo não, né, gente? Pera aí, professora. O grau superlativo do adjetivo indica uma qualidade em seu grau máximo. E ele é dividido em dois grupos, superlativo absoluto e relativo. Na aula de hoje, nós aprendemos o superlativo absoluto. Nós vimos que o superlativo absoluto ele pode ser dividido em analítico ou sintético. Nós vimos também que o grau superlativo absoluto analítico, ele vai se formar quando acrescentamos palavras como muito, mais, extremamente, tá? E o grau superlativo absoluto sintético vai se formar quando nós acrescentamos os sufixos a esse adjetivo, correto? Beijo para você, fique com Deus, faça todas as atividades com bastante capricho e atenção e até a nossa próxima aula de português.